Olá, primeiro ano. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. E aqui quem fala é a professora Natália. Nós vamos hoje ter uma breve aulazinha com uma revisãozinha do último assunto abordado na aula online, que foi o assunto de transformações químicas e físicas, certo? Então vamos só lembrar o que são. A gente pode ter fenômenos físicos e fenômenos de transformações físicas e fenômenos de transformações químicas. E o que difere cada um? Bom, as transformações físicas, como vocês estão lendo aí, ó, são transformações nas quais a matéria só altera algumas de suas propriedades. Como assim suas propriedades? Seu estado físico, por exemplo, uma mudança de estado físico, altera algum aspecto, a sua forma, certo? Porém, não há formação de novas substâncias. Então, após essa mudança, essa transformação física, a substância inicial e a substância final continuam sendo as mesmas. Um exemplo, então, são, como eu falei, né, são as mudanças de estado físico. Se eu tenho, por exemplo, a água congelando, né, eu tenho a água se transformando em gelo, é uma mudança de estado físico, então um processo físico, porém a substância continua sendo a mesma. Já nas transformações químicas, essas transformações ocorrem quando se detecta a formação de novas substâncias. Ou seja, eu tenho uma substância A que vai sofrer uma transformação e vai formar uma substância B que é diferente da substância inicial, certo? E essas transformações, normalmente, elas levam à liberação de gás, a mudanças de cor, a cheiro, mudanças de cheiro ou de ruído e a variações de temperatura, certo? Mas a gente tem que ter muito cuidado com os exemplos que a gente vai ver, porque às vezes a gente tem uma mudança, por exemplo, de uma liberação de gás que não representa uma transformação química, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que a transformação química, eu vou ter uma substância A que vai se transformar numa substância B completamente diferente, ok? Então, vamos ver alguns exemplos de transformações físicas. Aí eu tenho um copo quebrado, certo? Mas o material é o mesmo. Ele era vidro quando estava inteiro, continua sendo vidro depois de quebrado. Então aí eu tenho uma transformação física. Um outro exemplo de transformação física que eu tenho, ó, aí eu tenho tá, essa figura está mostrando como se faz o soro caseiro. Água, uma pitada de sal, uma colher de açúcar, certo? Quando a gente mistura tudo isso, a gente vai ter uma mistura de substâncias, mas elas não vão ser transformadas. A gente, inclusive, consegue separar essas substâncias, como a gente já viu nas aulas de separação de misturas, certo? Aí o que eu tenho, então, é só uma solubilização. E a solubilização, ela é um processo físico e não um processo químico, porque as substâncias continuam sendo as mesmas, elas só estão sendo misturadas, ok? Um outro exemplo que eu tenho aí é o derretimento das geleiras, né? Uma mudança de estado físico, gelo passando do estado sólido, virando água no estado líquido. A substância continua sendo a mesma. E aí, ó, a gente falou lá que as transformações químicas normalmente é a liberação de gás. Mas quando a gente abre o refrigerante, logo que a gente abre, a gente faz aquele tss, a gente vê aquelas bolhas de gás saindo, certo? A gente tá tendo uma liberação de gás, mas não tá tendo uma reação química, tá? O gás, ele só tá saindo porque antes o gás estava em alta pressão, ele estava solúvel, né? Então a gente tinha feito o processo de solubilização do gás. Quando a gente alivia essa pressão, o gás consegue escapar, tá? Então ele estava só solúvel, mas não tinha acontecido uma reação química. E agora ele está escapando, ele está perdendo a solubilidade dele. Então é um processo físico. Um outro exemplo que nós temos, agora vamos falar das transformações químicas. Exemplo de transformações químicas do nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, a nossa respiração. Por quê? Quando a gente inspira, a gente está inalando O2, oxigênio, certo? Aí acontece uma reação química, né, dentro do nosso corpo, que é a queima, né? A respiração consiste na queima dos alimentos para liberar energia, e essa queima ela vai produzir
CO2. Então, quando a gente respira, a gente produz CO2. Então, houve uma transformação de substâncias, certo? Essa reação aqui é uma reação, a respiração, né? A respiração celular é uma reação que libera energia, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Ó, tá dando energia, né? Então, se libera energia, a gente pode falar que é uma reação química, é uma das características de uma reação química. O outro exemplo que a gente tem aí é um apodrecimento da laranja, certo? A gente está vendo que a composição da laranja está mudando. E evidências que mostram essas reações químicas são as mudanças de odor e a mudança de cor, certo? A laranja podre fica com aquele cheiro diferente e a gente está vendo a cor dela ficando esverdeada. Um outro processo do nosso dia a dia, que é uma transformação química, é a formação do ferrugem, certo? O que é o ferrugem? A gente tem o ferro que está se transformando em óxido de ferro, que é o ferrugem. Então, a gente tem uma mudança ali, ó. Tem uma substância se transformando em outra, certo? Então, aí a gente tem uma transformação química, desculpa. E a gente vê aí a mudança de cor também, né? O ferrugem é avermelhado. E por último aí, nós temos aí um ovo sendo... Tô fritando um ovo aí, né? Mas qualquer processo de cozimento a gente pode considerar como uma transformação química, certo? Assar um bolo, assar um pão, né? Nesse caso aí, o calor, ele tá desnaturando a proteína do ovo, né? A clara do ovo aí é a proteína e a gente vê que ela vai mudando de cor também, ela vai ficando esbranquiçada, porque a temperatura alta, né, tá fazendo a proteína reagir, a proteína se desnaturar e tá ocorrendo aí, então, uma reação química. E as reações químicas, elas podem ser representadas por equações. Então, nós temos aí 2 exemplos de equação, ó. Nós temos a respiração celular aí em cima, onde nós temos oxigênio, gás oxigênio, né? Aqui nós temos a glicose, que provém do nosso alimento, né? E essa respiração celular vai produzir o gás carbônico, água e energia, né, para o nosso corpo, certo? Aí embaixo nós temos uma reação meio que inversa, né, que é a fotossíntese, onde a planta captura o CO2, captura a água pela raiz, né? E a energia que ela necessita para realizar essa reação é a luz. E aí ela produz a glicose e o O2, certo? A gente vê que as reações químicas, elas possuem sempre essa setinha aqui no meio, que essa setinha mostra a mudança, né? Essa setinha mostra que a reação está ocorrendo. E antes da seta, nós temos sempre as substâncias que são chamadas de reagentes, certo? Elas que vão reagir. E depois da seta, a gente tem o que está sendo produzido, então nós temos os produtos, certo? Então, a setinha que vai indicar a reação acontecendo, antes dela sempre os reagentes e após os produtos. E é comum também a gente ver nas reações químicas os estados físicos representados. Aí nós temos, ó, por exemplo, butano, tá? Butano, que está no estado gasoso. O butano é o gás do nosso botijão de gás, ok? No estado gasoso, a queima do butano, a combustão que a gente faz para gerar o nosso fogo, ela ocorre, né, na presença do O2, que também é um gás, e vai produzir CO2 e água. Então, ó, todos os estados físicos aqui são gasosos. E nós temos um outro exemplo aí, um segundo exemplo, a gente tem o trióxido de enxofre, tá? Que é o nosso reagente, também no estado gasoso. O trióxido de enxofre é um gás produzido muito por indústrias, mas também pela queima da gasolina, algumas vezes. E o trióxido de enxofre, quando ele reage com a água, que tá aqui, ó, água no estado líquido, ele forma o ácido sulfúrico, certo? Que vai estar aquoso. Esse aqui é de aquoso. Essa reação aí representa, ó, a reação da chuva ácida. É assim que se forma a chuva ácida.
trióxido de enxofre é um dos gases que reage com a água da chuva, formando um ácido, certo? Então, aí nós temos a chuva ácida e aí em cima a gente tem a queima do gás de cozinha. Queima do gás de cozinha, ok? Que é o butano, certo? Agora, as reações químicas podem ser classificadas de diversas maneiras, tá? A gente vai aprender nesse momento 4 maneiras que são as de reações inorgânicas, tá? A primeira delas mostra a reação de síntese ou adição. O que é a síntese ou adição? Na síntese, eu tenho sempre 2 reagentes que se somam para formar um único produto, certo? Então, 2 reagentes formando um único produto, eu tenho a síntese ou adição. No segundo exemplo, eu tenho a análise ou decomposição, que é o inverso. Eu tenho um único reagente se decompondo, se dividindo em 2 ou mais produtos, certo? Então, sempre que eu tenho um reagente se dividindo em 2 ou mais produtos, eu tenho uma análise ou decomposição, ok? No terceiro caso, eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento, que a gente vai ver que tem um elemento químico se deslocando outro elemento químico, ok? Como que eu vou identificar uma simples troca ou deslocamento? Aqui eu tenho uma substância simples, porque ela é formada por um único elemento químico, certo? Aqui eu tenho uma substância composta, porque ela é formada por mais de um elemento químico, certo? E no deslocamento eu vou ter sempre uma substância simples, que aqui é o cobre, e uma substância composta como reagente. E como produto eu vou ter uma nova substância simples, a prata aqui, um único elemento, e uma nova substância composta, certo? Então, sempre que eu tiver esse caso, uma substância simples e uma substância composta como reagente, produzindo uma nova substância simples e uma nova substância composta, eu tenho o deslocamento. E por último, a dupla troca, certo? Que também ela se parece com o deslocamento, né? Porém, agora eu tenho 2 substâncias compostas, uma substância composta, outra substância composta, como reagentes, certo? E estou formando uma nova substância composta aqui, uma nova substância composta aqui, certo? Ou seja, como reagente eu tenho 2 substâncias compostas, como produto, 2 substâncias compostas diferentes das iniciais, beleza? Então, vamos fazer 3 exercíciozinhos aqui. Já dei a resposta, já dei o spoiler. Só para a gente treinar mais um pouquinho, ó. Vamos lá, vamos esquecer que a resposta está aí, ó. Quando a matéria sofre uma transformação qualquer, diz-se que ela sofreu um fenômeno que pode ser físico ou químico. Nesse sentido, considere as seguintes transformações. E a gente vai ver qual dessas transformações aí é um fenômeno químico, qual vai ser um fenômeno físico. Já falamos de quase todas elas na aulinha de hoje. Então, derretimento da geleira, uma mudança de estado físico, né? A gente sabe que é um processo físico. Agora, a degradação dos alimentos no organismo. Degradação dos alimentos é tanto no organismo, né, que é a digestão, né? Ela é um processo químico, tá acontecendo reações químicas que vão modificar a composição desse alimento e tornar em moléculas menores para que nosso corpo possa absorver, certo? E por último, a ação de um medicamento no organismo também é uma reação química, porque o remédio ele vai interagir com as nossas células, formar novas substâncias que vão atuar na doença, certo? Então, ocorrem reações químicas, ok? Então, vamos analisar aí, ó. A gente tem que o primeiro processo é físico e os 2 últimos são químicos. Então, nossa resposta da letra C é correta. A degradação dos alimentos e os
são fenômenos químicos e a ação dos medicamentos também são fenômenos químicos. Ok? Nossa resposta é correta. Questão número 2. Observe com atenção os recipientes adiante. Os círculos apresentam átomos. Átomos de diferentes elementos são representados por cores diferentes. É incorreto afirmar que... Então, vamos lá, vamos observar primeiro as figuras. Ó. Aqui eu tenho uma moléculazinha formada por um átomo preto e branco. Aqui de novo, certo? Eu tenho várias moléculas formadas por um átomo preto e um átomo branco, certo? E essas moléculas, elas estão bem próximas, ok? Essas moléculas aqui da figura 2 já são diferentes, ó. Aqui eu tenho moléculas formadas por 2 átomos pretos, aqui por 2 átomos brancos. Já é diferente do composto 1, certo? E aqui, ó, novamente eu tenho ó, moléculas formadas por um átomo branco e um átomo preto, certo? Iguais à da figura 1, porém elas estão mais separadas. Esse fato de estarem mais próximas ou mais separadas indica o estado físico. Quanto mais próximas elas estão, mais agregadas, quer dizer que elas têm o estado sólido. E quando elas estão mais separadas, o estado líquido, e mais separadas ainda o estado gasoso, certo? Então, aqui eu teria, por exemplo, o estado sólido e aqui o estado gasoso, onde a molécula está bem separada e ocupando todo o espaço, ok? Então, vamos lá, vamos ver por que é a D que está incorreta. Ó. A passagem de 1 para 2 representa uma transformação química. Essa também poderia estar correta sim. Por que representa uma transformação química? Porque aqui eu tenho uma substância formada por um átomo preto e um átomo branco, e aqui eu tenho substâncias diferentes em 2, certo? Se eu tenho substâncias diferentes aqui em 2, quer dizer que houve uma mudança química, certo? Vamos ver B agora. A passagem de 1 para 3 representa uma mudança de estado. Também está certo, ó. Estou passando do estado sólido para o estado gasoso. C. Os recipientes 2 e 3 contêm compostos diferentes. Podemos ver que as moléculas são diferentes, então os compostos são diferentes. E a D está incorreta porque o recipiente 1 e 2 contém o mesmo composto? Composto? Não. A gente vê que os compostos são diferentes porque as moléculas são diferentes. Por isso, essa está incorreta. 3, questão 3, para a gente terminar aqui. Observe as reações 1 e 2. Podemos afirmar que 1 e 2 são, respectivamente, reações de... Então, vamos lá. Na primeira, eu tenho dois reagentes se somando para formar um único produto. Então, aqui eu tenho uma reação de síntese ou adição, ok? E na segunda, eu tenho um reagente se dividindo, se decompondo em 2 produtos. Então, eu tenho a decomposição ou análise, certo? Então, a resposta correta aí é a letra A, ok? Então, a aula de hoje é só. E espero ver vocês na semana que vem. Espero que vocês se cuidem para que seja possível a gente se encontrar no ensino presencial na semana que vem.